Nosso tema da mensagem dessa noite é compaixão através das gerações. Nós estamos no ano da compaixão, né? O ano que o Senhor deu essa direção para a nossa igreja, para o nosso ministério. E Deus colocou no nosso coração a palavra que nós precisamos de compaixão através das gerações. Amém. Através de cada um, não importa a idade, não importa se é casado, se é solteiro, não importa se é uma criança, se é um adulto. Todos nós fomos chamados para poder transbordar a compaixão. Amém. E o texto desta noite se encontra no livro de... Os irmãos vão colocar aí. Apertando o botão aqui, tá aparecendo os negócios. Apple não é comigo, meus irmãos, é Samsung. Então deixa ela controlar aqui o controle do computador. Mexeu aqui, tirou umas coisinhas do eixo. O Lébio já pode colocar aí o texto da Bíblia que se encontra no livro de... 1 Timóteo, capítulo 5. De 1 a 8. Amém? De 1 a 8. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como a irmãs, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessita e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente do de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrentes. Vamos orar aqui. Senhor Deus e Pai, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que o Senhor propôs de estarmos aqui na tua presença, adorando o teu santo nome. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor já falou conosco através dos louvores. E agora, Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha esposa nas tuas mãos. O Senhor fala conosco, Senhor Deus, através da tua palavra, meu Pai. Que a tua palavra não volta vazia nesta noite, mas que encontre lugar em cada coração, meu Pai. Que o Senhor possa usar as nossas vidas com unção e poder. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então aqui nós vemos, né, nesse quinto capítulo do primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele está trazendo aqui um aconselhamento a Timóteo, né, que naquela época ele era líder da igreja em Éfeso. E ele estava ali aconselhando ele a seguir as doutrinas sólidas da palavra de Deus, para que ele pudesse cuidar, para que não permitisse que as ideias populares ou incorretas daquela cultura e daquela época, né, tomasse o lugar dos ensinamentos do evangelho. E é isso que a gente vive hoje também. Nós estamos aqui, né, todos os dias, nos GCs, nos estudos, nos cultos, aqui aprendendo a palavra de Deus, para que nós possamos colocar isso em prática em nossas famílias. Por quê? Porque a cultura lá fora, o mundo que nós vivemos, ele luta ao contrário do que a verdade da palavra nos diz. E uma das maneiras também para aprendermos a palavra de Deus, além de estarmos nos cultos, participando dos estudos bíblicos, também, como nós dissemos, nós temos os cursos de gerações, que é muito importante você estar procurando fazer um curso. Nós temos curso de homens, curso de mulheres, curso de bem casados, curso de pais e filhos e curso de adolescentes. Amém? E aqui Timóteo falava, inclusive, os parâmetros, né? Paulo falava os parâmetros para ajudar Timóteo a cuidar das necessidades dos idosos, dos jovens, viúvas, os servos em geral, né? Nós sabemos que o inimigo, qual que é o papel do inimigo? É destruir a família, certo? Nós sabemos desde o princípio da criação de Deus, que quando Deus criou o homem, Deus foi o quê? Teve compaixão do homem e trouxe a mulher para o homem. E dali então, o diabo vem fazendo o quê? Tentando destruir as famílias. O dever dele é todo dia, ele não quer ver nenhuma família feliz, ele não quer ver nenhuma família em comunhão. O que ele faz? Ele tenta a cada dia mais destruir, acabar com as famílias.
Ele tenta destruir com a empatia, a compaixão, né? Compaixão pelos de fora e até mesmo pelos de casa, né? Às vezes tem esfriado dentro das famílias a compaixão uns pelos outros, né? Aqui nos Estados Unidos, especialmente essa cultura. Eu cresci aqui, eu vim para cá com 8 anos de idade. Então eu cresci minha vida toda aqui. Passei minha infância, minha adolescência, minha juventude. E tudo que tem os pais aqui, os americanos, a cultura americana, tudo que eles mais querem é que seus filhos completem 18 anos. Para sair de casa. Criem sua vida e saem de casa. Né? Isso é muito e aí, comum. É muito comum. E o que acontece? Os pais querendo, os filhos querendo sair de perto dos pais para ter sua vida sem ninguém falar nada para eles, sem ter que dar conta para ninguém. E nós vemos na idade adulta, né? Os avós, os pais vão chegando na idade mais idoso, os filhos pegam os pais e o quê? Colocam no asilo. Para quê? Para não ter que cuidar deles. Ficar livre. Então vai acabando aquele amor. Vai acabando aquela coisa que para nossa cultura é mais comum. Os filhos ficarem ali dentro das suas casas. Claro que existem filhos e filhas que saem mais cedo, né? No Brasil, às vezes, porque mora em cidade pequena, a gente entende, né? Às vezes, oportunidade de estudar fora é diferente. Mas a questão, às vezes, eu escutei muito filhos, né? Eu lembro, na verdade, a nossa filha mais velha. Ela não falou isso para nós ficamos sabendo muitos anos depois, que ela falava para as amigas assim: eu não vejo a hora de fazer 18 e sair de perto da minha mãe. Ela morava com a mãe dela na época, né? E nós vemos muito isso, pais. Ai, não vejo a hora. Can't wait to be an empty nesters, falam. Né? Não vejo a hora de ter meu ninho vazio. E isso é triste. Por quê? Porque não que a gente vai, né, criar os filhos ali com a gente dentro. Eles né, têm que tomar o rumo da vida deles. Mas é aquele aconchego da família, de estar ali juntos até o momento que a filha, o filho case. E aí vão ter sua vida. Né? As nossas filhas, né, com exceção da Sara, que foi estudar fora, mas as nossas duas mais novas, né, a do meio mais nova, a mais nova está até hoje, porque está na high school, mas a do meio ficou lá em casa até casar. Ela casou, saiu de casa, hoje tem a casinha dela, o cantinho dela, e a Evelyn tem os planos dela. Mas a gente não incentiva isso, né, para poder ficar livres. Uma coisa é você incentivar seus filhos a ter uma vida bem-sucedida, ir para a faculdade, estudar. Outra coisa é você falar: não vejo a hora dos filhos sair para me ser livre. E esse aí é onde está o problema. É de cultura, porque no Brasil a cultura é totalmente diferente. Os pais querem que os filhos fiquem em casa, até casar. Igual na minha casa no Brasil, a minha avó ficou morando com os meus pais até morrer. Se fosse aqui nos Estados Unidos, o que eles iam fazer? Já ia colocar no asilo, já ia colocar, entendeu? E assim eles gostam. Aqui nos Estados Unidos é diferente, porque, igual ela falou, eles querem ficar livre. Eles querem que os filhos cresçam logo, saiam de casa, que os pais, quando envelhecem, põem no asilo, né? Não Mas eu creio, nós cremos, né, que nossa cultura, nós, os latinos, os brasileiros, foram colocados nesse país para fazer a diferença e devolver os valores familiares de volta para esse país. Amém. Amém? Nós entendemos que Deus, ele é um Deus geracional, né? E que irão alcançar nós iremos alcançar próximas gerações. Como nós iremos alcançar as próximas gerações? Ensinando eles a andar na presença do Senhor, ensinando eles a viver no caminho do Senhor. Assim nós vamos ensinar a eles a ser uma geração saudável, ser uma geração diferente. Exato. Entendemos que se a gente começar a transbordar a compaixão dentro dos nossos lares, no meio dos nossos cônjuges, nossos filhos, a nossa família, isso vai gerar neles também um transbordar para fora. Então, desde já, nós temos esse poder de ter a compaixão com os nossos de casa, ensinar os nossos filhos, ensinar nossos pais, ensinar nossas famílias a também transbordar isso para a nossa cidade, na sua escola, no trabalho. Ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma das formas, né? Para começar a transbordar a compaixão, nós precisamos entender o que é a compaixão, né? E as palavras hebraicas e gregas traduzidas de compaixão é ter misericórdia, sentir compaixão e ter pena. Então, nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, nós vemos no Salmo 86:15, que Deus é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor, leal e fidelidade. E o que às vezes nós vemos que está acontecendo com os valores familiares? Nós estamos tendo pessoas
que não são compassivas dentro dos seus lares. Qualquer coisa, se irritam com o outro. Ambientes pesados dentro dos lares, pais, marido e mulher brigando na frente dos filhos. Filhos brigando com os pais. E isso é bíblico. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Pais contra filhos, filhos contra pais. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença e ser luz nessa geração. Nós vemos em Lamentações 3, 22 a 23, que os atributos de Deus são misericórdia e são inesgotáveis. Se renova cada manhã e a sua fidelidade é grande. Fidelidade é uma coisa que nós precisamos ter dentro de uma família. Sermos fiéis uns aos outros. Filhos fiéis a pais, pais fiéis a filhos. Esposo e esposa fiéis uns aos outros. Se nós vivemos essa compaixão e esse amor dentro dos nossos lares, nós podemos transbordar isso para as futuras gerações que virão. Verdade. E hoje em dia a gente vê tantas famílias sendo destruídas. Por quê? Porque não tem isso. Então o que vai acontecer? Vai desfazer a família. Então nós temos que ver o seguinte, que Deus criou a família para a família ser unida. Mas como nós vamos fazer isso? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo debaixo das mãos do Senhor. Porque assim, quando nós estamos vivendo debaixo das mãos do Senhor, nós não somos alvos fracos para o inimigo, né? E nós queremos essa noite deixar para vocês como igreja algumas reflexões de como que nós podemos transbordar o amor de Jesus, transbordar a presença do Senhor como um ministério geracional, né? Muitas vezes não medimos esforços para tirar. Quando se trata de compaixão, você socorre primeiro os de fora ou os de dentro? Da sua própria casa. Da sua própria casa. Quando se fala em compaixão, você socorre primeiro os de fora ou os de dentro da sua casa? Nós vemos em 1 Timóteo 5, no 4 e 8, ele enfatiza aqui, né? Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Hoje em dia tem muita gente que esquece a sua família e vai cuidar das outras pessoas. Não preocupa com a sua família. Cuida mais dos seus amigos, cuida mais das pessoas que trabalham com você e abandona a sua família, né? E não pode ser dois extremos. Nós não podemos também ficar numa bolha e ficar só ali entre, né? Vamos cuidar só dos meus. É nós aqui, só nós que importa, é nós e Deus. Não. E também não pode dar prioridade aos de fora. Precisamos entender que se nós formos chamados para fazer a diferença, precisa começar em nosso lar para que possa transbordar para os de fora. Amém? O versículo 8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Verdade. É igual eu falei aqui, muitas vezes não medimos tempo para tirar. Nós tiramos muito tempo com nossos amigos, tiramos muito tempo com as pessoas do nosso trabalho, mas esquecemos de tirar tempo com a nossa própria família. Quantos aqui tira tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos? Nós erramos muito nisso, porque muitas vezes nós tiramos... isso aconteceu com a gente, né, em Boston, quando nós casamos. Novo de casado, eu o quê? Eu dava mais tempo para meus amigos que para minha esposa. Mas só que Deus me corrigiu nessa parte, porque nós temos que cuidar da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos. E muitas pessoas esquecem isso e cuidam mais dos seus amigos do que da sua família, né? Nós sabemos que a família é bênção do Senhor e nós temos que cuidar da nossa família. E não é só a questão dos amigos, né? Nós vemos hoje, como nós vivemos em um país onde nós temos muitos imigrantes e nós queremos ajudar os que chegam, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um pastor lá de Orlando, né? Que depois de 23 anos ele conseguiu o green card dele, lutando ali muitos anos. 23 e aí eu mandei mensagem para a esposa dele, parabenizando, e eu falei assim, eu passei por isso. Minha oração, desde que nós pegamos o nosso documento, é que outras pessoas possam obter. E hoje, por ter vindo para cá tão novinha, visto como meus pais sofreram, ninguém mostrou compaixão para os meus pais no início da nossa caminhada aqui. Era só nós 4. Ninguém nos orientava aonde ir, se a gente tinha direito de algum direito de recursos.
Nós moramos em Massachusetts. Massachusetts tem muito recurso para imigrante. E ninguém nos orientava. Hoje em dia eu falo assim, você precisa do quê? O que eu te puder fazer para te orientar, e aí a gente orienta, a gente encaminha para uma pessoa que pode ajudar. É sobre isso, mas também nós não podemos esquecer dos que estão dentro da nossa casa, os nossos familiares. Às vezes não medimos esforços para um amigo, um colega que acabou de chegar do Brasil, mas chega um parente nosso do Brasil, chega de outro estado, e a gente fala assim, cara, eu tenho uma reunião aqui agora, eu não posso te atender. E a gente deixa os nossos de lado. Então não pode ser um extremo e nem outro. Precisamos ter o equilíbrio para que possamos o quê? Para que os nossos filhos, os nossos familiares vejam a diferença através de nós. E fala assim, os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos fazem a diferença e eu também quero. E aí vai se multiplicando a compaixão. Eu já vi pessoas, esposa ligar para o esposo, a pessoa do meu lado, amor, você podia passar em tal lugar e fazer isso para mim? Ah, não, estou muito ocupado. Mas se um amigo ligar para ele, ô fulano, vão ali fazer algo ali rapidinho, ele deixa o que está fazendo e vai, né? E ela falando aqui negócio do pastor que conseguiu o documento. Eu lembrei que quando eu cheguei nesse país também, eu cheguei dia 11 de outubro, não vou falar o ano não, tá? Dia 11 de outubro de 88. Então tem um pouquinho de tempo. E os meus primos, a minha família, todo mundo legalizou. Pra você ter uma ideia, a lei fechou dia 30 de outubro, eu cheguei dia 11 de outubro. Quer dizer, eles não compartilharam, não foram compassivos comigo. Eles podiam ter falado assim, ó, a lei vai fechar dia 30 de outubro, se dá entrada que você pega. Imagina, eu com 20 dias de América podia ter sido legalizado, mas não. Eles não tiveram a compaixão de falar para mim, não, você pode legalizar. Aí demorou, né? Mas eu fui, graças a Deus, depois de 16 anos eu consegui o documento. A segunda pergunta que nós queremos deixar aqui para reflexão nossa é: você já pensou como você está construindo um ambiente de compaixão dentro do seu lar? Né? Ele já deu uma ressaltada aqui. Você tem passado tempo à mesa com seus filhos, com seu cônjuge? Um tempo de devocional para orar juntos? Isso é muito importante. Até mesmo orando para pedir ao Senhor, Senhor, como nós podemos ser luz? Como que nós podemos ser uma mão estendida na nossa cidade? Aqueles que precisam, os americanos, os hispanos, seja quem for. Ou orar, Senhor, coloca pessoas na nossa vida que a gente possa auxiliar, que a gente possa ajudar. Orar em família, orar com seus filhos, com ensinar para os seus filhos o que é compaixão. Começar a ensinar o servir dentro do próprio lar. Filho, é assim que você faz. Como que eu posso te servir? Para que o filho possa aprender também a servir, para que ele saia lá fora a servir os seus amiguinhos na escola. Nossas crianças, gente, a coisa mais linda é quando vê as crianças. Né? A gente fala assim, aqui tem um ditadozinho no meio das crianças, é sharing is caring. Que dividir é um ato de amor. Isso é compaixão. Então nós temos que ensinar isso, transbordar isso para os nossos. Como? Através dos devocionais, o tempo de mesa com a nossa família. Nós não podemos transbordar aquilo que nós não recebemos. Então como que os nossos filhos vão transbordar aquilo que eles não recebem? E a partir do momento que você faz isso com seus filhos, vão estar aprendendo aquilo e vai passar para frente, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, exemplificou todos os atributos do Pai. Ele foi o maior exemplo para nós. Nós vemos através dele o que ele fez, o tempo que ele doou. Ele não mediu esforços para orar por uma pessoa. Ele nunca falou assim, não vou orar por você, não, que eu não tenho tempo, não, tenho que sair correndo. Não. Era todos que chegavam até ele, né? Ele nunca negou uma oração. Quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, Jesus respondeu em Mateus 22, 34, 40. Amarás o teu próximo como a você mesmo. Amém. Nós sabemos que o fariseu tinha perguntado a ele, né, qual é o maior mandamento de Deus? Mas Jesus enfatizou fornecendo 2, dizendo assim, indicando não apenas o que devemos fazer, mas também como fazer. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo. Quantas vezes nós vemos, né, o nosso próximo precisando de alguma coisa, sofrendo aqui, nós temos coragem de chegar até a ele e levar uma palavra de carinho, uma palavra de amor, fala, Jesus te ama, Jesus vai te dar vitória. Então, esse é o mandamento de Deus, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos.
É mandamento do Senhor Jesus, né? E amar o próximo como a nós mesmos é resultado natural da nossa intimidade com Deus. A partir do momento que a gente tem intimidade com o Senhor e a gente começa a conhecer quem Ele é e quem somos nele, a gente começa a transbordar isso. E muitas das vezes a gente sabe que existe às vezes falta de compaixão por causa de falta de paternidade. Falta de maternidade. Pessoas que não tiveram um exemplo em casa. Homens e mulheres que não foram ensinados sobre o valor que eles têm, que eles refletem a imagem de Deus, né? Talvez você esteja aqui hoje e não teve uma oportunidade de receber uma instrução, uma palavra de encorajamento, uma palavra pais, de afirmação, ensinamentos dentro do teu lar, através, né, de sentar com seus pais e orar, ou ouvir palavras dizendo assim: filho, você tem valor, filha, você é única, filho, você é especial. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que nunca ouviu uma palavra dessas. Mas hoje nós temos uma boa notícia, que nós temos uma ferramenta excelente para você. Amém. Se você não fez os cursos de mulheres e de homens, venha fazer, porque ali você vai entender que você, sim, é a imagem e semelhança de Cristo, que você é o único, que você foi criado com um propósito, que você foi criado para refletir a glória de Deus. Ali não é um espaço onde nós podemos ser curados, transformados. Talvez você não recebeu dentro de casa, mas hoje aqui. Você está aqui, você tem a oportunidade de receber, para que a partir de então você possa transbordar isso no meio dos seus parentes, no meio dos seus filhos, entre você e seu cônjuge, no seu trabalho. E aí sim refletir a paternidade de Deus através da compaixão que você recebe então, e aí você pode transbordar. Amém. Agora uma pergunta: como nossos filhos vão refletir isso? Como nossos filhos vão transbordar isso? Como nossos filhos vão transbordar essa compaixão? Aprendendo com a gente, vendo o nosso viver com Cristo. Assim eles vão estar aprendendo a transbordar, aprendendo a transbordar essa compaixão, né? E talvez a pessoa fale assim: mas eu não nasci num lar cristão, meus pais não eram, né, não conheciam a palavra, não eram evangélicos, nunca sentaram, nunca leram a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, ou eu estou aprendendo agora, eu não conheço. Você agora está tendo a oportunidade de ter. E eu quero te dizer, se você ainda não conhece, não teve esse encontro, existe um Pai que está pronto para te receber, de braços abertos, Amém. Para poder te ensinar e te mostrar o amor dele, para que você possa transbordar essa compaixão. Talvez você não recebeu isso em casa, mas hoje você tem a oportunidade de receber, e para daí então você transbordar sobre os nossos filhos, sobre os seus filhos, para que eles também, e não importa a idade. Talvez você fale: meu filho é muito pequeno, ele não entende. Entende sim. As nossas crianças desde a idade pequena, a Samara e a Evelyn desde pequenininha, elas amavam. A Samara teve uma fase, a Evelyn teve outra. A Samara amava, ela me via dançar na igreja. E aí ela amava dançar, e se perguntava para ela: por que você dança? Ela falava assim: porque eu gosto de dançar para mostrar que Deus é poderoso na minha vida, e fazia os movimentos. Já a Evelyn gostava de cantar. A Evelyn amava cantar, e o hino que ela mais gostava, ela tinha 2. Primeiro era Preciso de Ti, e o segundo é Aos Olhos do Pai. Uma musiquinha tão simples, mas que ela fala tudo isso, que realmente aos olhos do Pai, cada um de nós somos obra-prima. Ela amava cantar isso, ela cantava isso para as amiguinhas dela na escola. É uma forma de nós estarmos transbordando sobre os nossos filhos. Aí eu não conheço a palavra, coloca um louvor dentro da sua casa. Você vai ver como seus filhos vão receber e vão transbordar isso no dia a dia deles. Muitas vezes a pessoa fala assim: meu filho é tão pequeno, leva ele para dentro da igreja e vai ficar brincando. Não. Eles estão ali, mas eles estão olhando, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Também tem a Sara, né, que quando ela tinha 4 anos de idade, ela sentava no banco da frente aqui, ó, e ela ficava ali ouvindo, alimentando a palavra de Deus. Com 4 anos de idade, ela ficava ali, não corria para lá nem para cá, mas estava ali prestando atenção, porque nós temos que ensinar para eles, né, que temos que estar cuidando dos nossos filhos na presença do Senhor. Eu mesmo não nasci num lar evangélico. Meus pais se converteram quando eu tinha meus 16 anos de idade. E eu lembro, como se fosse hoje, eles foram para a igreja e eu nunca fui rebelde. Mas quando não era do jeito que eu queria, eu fazia showzinho, sabe? E eu lembro que eles me chamaram uma vez para um culto na igreja presbiteriana e eu falei assim: eu não vou com a roupa que minha mãe separou para mim. Eu vou com uma roupa
só para ela ver que eu não vou voltar aqui mais. Mas o Espírito Santo me pegou lá naquele culto. Na hora que eu vi, eu já estava lá na frente. Meus pais estavam também. E amém, glória a Deus por isso. Com 16 anos eu pude entregar minha vida para o Senhor. Mas eu lembro até hoje, minha avó nunca quis entregar sua vida ao Senhor Jesus. E quando ela vinha visitar a gente, ela ficava meses e meses. E minha mãe e minha tia levavam ela para a igreja. E ela ia mal-humorada. E todo mundo abraçava ela. Ô, dona Ana, dona Ana. E ela ficava de cara fechada. Os anos se passaram. Minha avó adoeceu. Aí Jesus curou ela. Depois ela adoeceu de novo. E eu lembro, eu já estava casada já. A Evelyn ainda não era nascida. Mas eu lembro que minha avó... Um dia eu liguei para minha avó... Não, minto. A Evelyn já era nascida, sim. A Evelyn já era pequenininha. E eu lembro que um dia minha mãe colocou eu para falar com minha avó. E minha avó falou assim: ô, minha filha, hoje a vovó é de Jesus. Ô, minha neta, quanto tempo eu desperdicei que você me chamava para ir para a igreja e eu fazia birra com sua mãe, com sua tia. Foi a melhor decisão da minha vida. Então, o que minha mãe fez como filha? Minha mãe nunca obrigou minha avó, minha mãe nunca foi ríspida com minha avó, mas você tem que ir para a igreja. Não, minha mãe convidava com amor. Minha mãe colocava, cantava. Minha mãe, mãe, vamos orar com a gente? Minha avó ia de cara fechada, mas sentava. Meus pais sempre fizeram conosco um culto matinal, noturno, não era nem matinal, noturno, antes de dormir. A gente orava, cantava um louvor, lia nem que se fosse 2 versículos. Ela ficava orando com meu pai, ela deixava meu irmão dormir, porque eles falavam, a gente não tem hora para acabar, não. E aí meu irmão ia dormir e minha avó ficava ali. Não participava, não cantava, não abria a boca, mas meus pais estavam o quê? Gerando frutos, estavam lançando sementes no coração da minha avó. E no final de sua vida, a minha avó partiu para o Senhor, mas salva. Então hoje nós temos o poder. Você talvez não nasceu num lar evangélico, talvez você nunca ouviu falar de Jesus através dos seus pais, mas você também pode transbordar a compaixão e o amor do Senhor sobre a vida dos seus pais. Seja presencial. Hoje em dia nós temos FaceTime, naquela época não tinha. Chame, mande um vídeo, manda uma live e vai lançando sementes. Vai lançando sementes. Por isso é muito importante você ter tempo com seus filhos. Às vezes você trabalha o dia todo, de repente tira um tempinho antes dele para a escola, para ali com ele, com a sua esposa, junto com seus filhos, ora com ele, ou talvez não teve tempo, na hora de dormir, reúne ali no quarto dele ou no quarto dela, no seu quarto, junta todo mundo, ora. Como ela disse aqui, né, que ela não, eu sempre digo que eu tenho o privilégio de dizer que eu nasci no lar evangélico. Então, o meu pai, toda a vida, ele fazia isso. Antes de trabalhar, antes de ir para a escola, eram 6 filhos. Ele juntava todos os 6 filhos ali, cantavam um hino, e ele mandava cada filho falar um versículo, orava com os filhos e levava, agora vocês podem ir para a igreja. Então isso é muito importante, a gente está ensinando os nossos filhos a ser um servo de Deus, ensinando nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, isso é muito importante. E é tão importante isso que às vezes, agora, né, nós temos uma neta, né, de 4 meses, e esses dias eu vi uns stories da minha filha que eu fiquei muito orgulhosa, porque isso aí é fruto da 4ª geração que ela está fazendo. Ela falou assim, minhas manhãs, ela estava comentando na verdade com alguém, eu coloco um louvor, eu tenho meu momento, eu pego a Bíblia, sento a Amanda e eu leio em voz alta para que ela seja ministrada. Então ela está transbordando aquilo que ela recebeu de nós. Hoje ela pode transbordar pela filha dela. E a Amanda assim vai poder fazer nas escolas. E quando ela tiver a família, isso vai se estendendo de geração em geração. E é sobre isso. Não importa a forma como que a gente faz, mas nós temos que fazer. E aí vem a pergunta, qual que é o legado que nós estamos deixando como filhos de Deus? Em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o ser humano, sua imagem e semelhança. Então Deus criou homens e mulheres para exemplificar os traços de Deus, inclusive a compaixão, porque Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de amor, de misericórdia que não tem fim. A Bíblia deixa bem claro que a compaixão é atributo de Deus e do povo de Deus também. Então é atributo nosso. Se nós refletimos a imagem de Deus, então nós também refletimos esse atributo de Deus. Nós temos esse poder, mas agora falta nós exercitar. Amém. Para encerrar, eu quero deixar aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21. Pode colocar aí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. Amém. É muito importante, né? Ele nos amou primeiro. Então, Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Nosso Deus nos ama. Então, por que você não reflete isso na vida do seu irmão? Nós temos que amar uns aos outros. A Bíblia diz que o que é o mandamento de Jesus, amarmos uns aos outros como a nós mesmos, né? E se nós entendemos que nós refletimos a sua imagem, né? Então nós temos que transbordar a compaixão. E ele ainda continua dizendo, ele deu esse mandamento, quem ama a Deus também ama o seu irmão. E não existe amor sem compaixão. É verdade. Não existe. Como que nós estamos demonstrando amor aos nossos, compaixão aos nossos, né? Comece a transbordar dentro da sua família, dentro do seu lar, né? Você vai ver transbordar todos os dias, consequentemente, essa compaixão sobre os seus cônjuges, seus pais, seus filhos, né? De geração em geração, os seus irmãos, os seus amigos. Pegue, ensine os seus filhos a dividir. É uma forma de ensinar a compaixão aos seus filhos. Comece a chamar alguém hoje, eu quero transbordar sobre a sua vida. Vem aqui, deixa eu orar por você. Não tenha medo de transbordar. Seja ousado. Deixa Deus usar você, Através seu da cônjuge e sua vida, seus né? filhos. Vidas vão se transformar através de você. Eu tinha muitos amigos no Brasil que não eram crentes e viviam uma vida totalmente errada. Mas eu sempre falava de Jesus para eles, eu sempre tinha compaixão deles. E muitos deles vieram para aqui e ainda continuaram a andar na vida errada, mas hoje, para a glória de Deus, a maioria daquelas pessoas que eu convivi com eles, que não eram crentes, hoje estão na presença do Senhor, hoje são pastores, hoje estão servindo a Deus. Por quê? Porque um dia eu falei do amor de Deus para eles, um dia eu tive compaixão deles e falei de Deus para eles, né? Não importa a sua idade, não importa se você é uma criança, se você é um adulto, se você é jovem, adolescente, não importa se você é casado, se é solteiro, você tem a oportunidade de transbordar sobre a sua família, sobre os que estão ao seu redor, Amém. Todos os dias, porque você reflete a imagem de Cristo, você reflete os atributos de Deus, por onde você andar. Amém? Gostaríamos de convidar a igreja para estar de pé e nós vamos estar orando por vocês nessa noite. Nós gostaríamos, na verdade, de fazer 3 orações. A primeira, nós queremos orar pelas famílias. Orar para que o Senhor possa multiplicar a compaixão dentro dos seus lares. Se você está com a sua família aqui, junta vocês, abraçam a sua família aqui. Se você está sozinho, junte-se a um irmão que está ao seu lado, dê a mão para ele. Vamos estar orando uns pelos outros. Comece a orar para o lar do seu irmão, pela família do seu irmão, da sua irmã, para que essa compaixão possa refletir nos seus lares todos os dias. Não fica ninguém Que esse sozinho. amor possa refletir, ninguém fique sozinho, junte-se a alguém. Comece a interceder por essa pessoa nesse momento. Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós queremos agora, ó Deus, orar Damos pelas graças a ti, famílias, meu Senhor, Pai. pelas vidas que estão aqui na tua casa. Sim, meu Pai. Senhor, nós entendemos que nós fomos Visita, Senhor incumbidos a Deus, a cada missão, família, Senhor, meu de Pai. transbordar Que a você possa estar sua visitando agora, compaixão Senhor Deus, a cada por um, onde meu quer que Pai. nós pisarmos, por onde quer que nós Sim, meu andarmos. Deus. Mas que para isso, Senhor, nós precisamos primeiro começar dentro dos nossos lares. Venha visitar, Ensina-nos, Senhor Senhor, Deus, a cada ser família, pacientes meu Pai, uns a com cada os pai, outros. a cada mãe, a cada Ensina-nos filho, a meu Pai. servirmos uns aos Sim, outros meu dentro Pai. do nosso lar. Que nós possamos, Ensina-nos, meu Pai, ter Senhor, a compaixão, paciência, Deus, aleluia. o amor, a compreensão. Sim, Deus. Dá-nos, Senhor, o fruto do Espírito, Deus, dentro dos nossos lares, para que através desses frutos possamos, Senhor, transbordar para os de fora, Senhor. No nome de Jesus, venha quebrar todas as barreiras, Senhor. Venha quebrar, Senhor, no nome de Jesus, todas as barreiras, Senhor. Todo, Senhor, rancor, Senhor, todo espírito de inimizade, Senhor. Todo atrito nas famílias, ó Deus. Nós quebramos agora pelo poder que há no sangue de Sim, Pai Jesus. querido, aleluia. Senhor, nós decretamos, Senhor, o coração Vitória, dos meu filhos Pai, voltado aos pais. transformação, meu Pai. Coração de pais voltados Sim, aos Deus, filhos. aleluia, No nome de Jesus. Jesus, ó Deus. Irmãos, Senhor, e irmãs, ó Deus. Sim, Pai querido. Unidos, ó Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai.
toda confusão Toca em familiar, cada ó vida Pai. nesta hora, meu Pai. Toca em Toda cada divisão coração, meu familiar, Pai. Senhor. Seja julgado por terra Cônjuges, agora, meu Senhor, Pai. agora, ó Pai, Venha, Senhor restaurados Deus, para a tua restaurar, meu glória. Pai. Venha No transformar, nome de meu Pai. Jesus, espírito de Pelo divórcio, poder que há no de teu separação, santo nome, meu Pai. nós ordenamos que caia por terra no nome de Jesus. Meu Pai. Senhor, no nome de Jesus, filhos, ó Deus, Jesus. filhos perdidos, Oh, filhos Deus, pródigos, nós chamamos agora de volta para as suas Aleluia, casas. Jesus. No nome de Jesus. Sim, meu Pai. Senhor, Visita filhos cada um, voltados meu aos Pai. pais. Trazemos, Senhor, à existência um arrependimento. Aleluia, Trazemos, Senhor, o Jesus. Espírito, Senhor, da restauração nos lares. Para a glória do teu nome, dê ousadia aos pais. Aleluia, Jesus. Ousadia e sabedoria, Senhor. Para que possam exercer dentro dos seus Aleluia, lares. Jesus. Senhor, no nome de Jesus, a autoridade para orar e ministrar sobre os seus filhos. Senhor, esposas sábias dentro do lar. Esposas, Senhor, que edificam o lar. Esposas que, Senhor, cuidam dos seus filhos. Esposas, Senhor, que edificam seus maridos. Senhor, maridos posicionados. Sacerdotes no lar. Sacerdotes espirituais. Em nome de Jesus. Senhor, filhos, ó Deus, obedientes. Todo espírito de rebelião agora nós lançamos por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai. Homens e mulheres, ó Deus, que até então sentiam o Senhor sozinhos por falta da paternidade. Por falta da maternidade, nós agora trazemos à existência, Senhor, o seu amor sobre essas vidas. Que eles possam se sentir abraçados, Senhor. Senhor, que eles se sintam um abraço, ó Deus teu, ó Pai. Que eles sintam o teu amor transbordando em suas vidas. Para que todos possamos, Senhor, transbordar a tua compaixão nas escolas, nos trabalhos, Sim, Pai, por com as onde passarem, vizinhas, Pai. Senhor, nas onde lojas, forem, e Senhor por Deus, onde que nós eles possam estar, passarmos, Senhor Deus. na nossa igreja, ó Usados, Pai, Senhor Deus, possamos refletir o teu amor Aleluia, no Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo és o teu nome, Jesus. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite Aleluia, Jesus. e você está pensando assim: como eu faço? Como eu faço para ter essa compaixão? Nós sabemos que Deus, Ele teve compaixão de nós, dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em prol da minha vida, em prol da sua vida. Nós sabemos que Ele levou com Ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as enfermidades ali na cruz do Calvário. Essa foi a compaixão dele para conosco. E nessa noite eu quero convidar você a fazer a oração mais importante dessa noite. Eu queria convidar todos vocês a colocar suas mãos no coração nesta hora. Eu quero que você coloque as suas mãos no seu coração e que você feche os seus olhos nessa noite para que nada tire a sua atenção. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Eu gostaria que todos repetissem comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço a Ti como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E eu que um dia andei nos seus caminhos, mas por algum motivo me afastei. Arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe. Ainda com seus olhos fechados, com sua mão no coração, se você que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você por algum motivo andava nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo saiu da presença dEle, e nessa hora você está voltando para a presença do Senhor, voltando para os caminhos do Senhor, eu quero convidar você, se você fez uma dessas duas orações, eu quero que você levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Ninguém abre os seus olhos, só eu irei abrir meus olhos. Se você fez uma dessas duas orações nessa noite, ou entregando a tua vida para Jesus, ou voltando para os caminhos dEle, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero conhecer você. Se você está online, se você fez uma dessas duas orações online, eu quero que você dê um sinal aí, mande um recado, manda a hashtag eu decido por Jesus, e um dos nossos obreiros, um dos nossos diáconos estarão entrando em contato com você. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus,
Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua unção, pela Tua graça, meu Pai. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um aqui, por cada família aqui representada, meu Deus. Senhor Deus, nessa hora eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa estar agora enchendo a cada um com a Tua unção, com a Tua graça, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar um restante de noite abençoada por Ti, meu Pai. Leva, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, de volta para os Teus lares, debaixo da Tua proteção, meu Pai, livrando de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, meu Deus. E que nós possamos, meu Pai, estar a cada dia, Senhor Deus, mais firmes, mais fortes na Tua presença. Que a cada dia, Senhor Deus, nós estamos mais perto de Ti, meu Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado por assistir esse vídeo até o final.